E nessa noite, nós estamos na quinta mensagem da série, vamos falar sobre a mordomia da vida cristã. A mordomia da vida cristã. Quando falo sobre mordomia aqui, eu me refiro à palavra mordomo. Aquele que está em uma casa, que administra toda a casa, que tem o cuidado de todas as coisas da casa, ele usufrui de tudo que há na casa, mas ele não é dono da casa. Você entende essa referência? Mordomo é aquele que cuida, que prepara, que deixa o ambiente bonito e preparado para o seu Senhor. Irmãos, a partir do capítulo 19 e o 20 de Mateus, nós vamos ver aqui algumas parábolas que Jesus, alguns ensinamentos que Jesus traz para os seus discípulos e respectivamente também a nós, que tratam sobre a maneira como nós devemos gerenciar a nossa própria vida. Por quê? Porque a sua vida não é sua. Você sabia disso? A sua vida não é sua. Você escolheu o dia que nasceu? Quem é que escolheu o dia que nasceu? Você escolheu? Não, né? E você vai poder escolher o dia que você vai morrer? Escolheu já? Amém ou misericórdia? Quer mudar de assunto? Se quiser uma data boa para data de morte, eu sempre gosto de 30 de fevereiro. Quando cair 30 de fevereiro, pode ser. Então, irmão, você não sabe, você não pôde escolher, não foi lhe dada a escolha do dia do seu nascimento, bem como também não lhe será dada a escolha do dia da sua morte. Você não é dono da sua vida, não, Senhor. Pastor, eu sou daquele grupo, meu corpo, minhas regras. Eu faço o que eu quero. O seu corpo não é seu. O seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. A sua vida não é sua. A sua vida está nas mãos de Deus. Deus te deu o fôlego da vida. E quando Ele quiser, Ele toma de volta. Por isso, irmão, hoje eu queria conversar um pouquinho sobre a mordomia da vida cristã. Você não foi projetado por Deus para viver de qualquer maneira. Você não foi projetado por Deus para viver de qualquer maneira. Você foi projetado por Deus para viver de acordo com a vontade dEle. Quantos estavam aqui domingo passado? Quem estava aqui domingo passado? Amém? Domingo passado eu vim preparado para pregar, gente. Estava tão animado para pregar domingo passado. Passei mal aqui, vocês souberam disso? Passei mal, pressão alta, nunca tive pressão alta, irmãos. E fui no médico e fez um monte de exame e preocupado, né, de ser uma questão cardíaca. E o médico falou assim, olha, não é nada disso não, seu coração está bom. E a questão que você tem que dar uma desacelerada, você tem que ir mais devagar, calma. Você está muito acelerado, vai devagar. Se não, mas eu não estou nem acelerado. Aí eu brinquei com o pessoal, gente, eu não estou acelerado. Eu só estou preparando agora as mensagens que eu vou pregar a partir do dia 20 de outubro. Até 20 já está tudo pronto. Mas não estou acelerado não, médico. Você tá confuso. Você está confuso. Você tem que devagar, calma. A vida não é assim. E a gente foi projetado, gente, por Deus, para viver não do jeito que nós gostaríamos de viver, mas do jeito que Deus quer que você viva. E esses textos aqui vão nos dar algumas orientações sobre isso, sobre como você pode gerenciar a sua vida, como você pode administrar a sua vida de maneira sábia, de maneira que glorifique o nome do Senhor. A Bíblia fala, por exemplo, de um mordomo por excelência, chamado José. José, ele em tudo que colocava a mão, ele administrava com cuidado, com sabedoria, com inteligência do céu, e diz a palavra de Deus que tudo que ele colocava a mão prosperava. Por quê? Porque ele fazia tudo na perspectiva do céu. Na prisão, ele fazia o seu melhor na perspectiva do céu, com a mentalidade do céu, não rancoroso, não reclamando, mas glorificando a Deus pelas oportunidades que lhe foram confiadas. Na casa de Potifar, ele administrou essa casa com sabedoria, com inteligência, e tudo que ele fazia prosperava. Assim também, irmãos, nós devemos administrar a nossa vida com os recursos que temos, com as oportunidades que Deus lhe deu, com a experiência que você tem de vida. Deus quer usar você de maneira que abençoe o mundo, abençoe as outras pessoas. Amém? E eu queria deixar para você, nesse texto, algumas orientações sobre como nós podemos ser bons mordomos da nossa vida, da nossa caminhada como discípulo de Jesus. E a primeira é o seguinte: a mordomia da vida cristã
mostra onde estão as suas prioridades. O verdadeiro mordomo, ele sabe onde estão as suas prioridades. Mateus capítulo 19, versículo 17 e 18, diz assim: respondeu Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom, e se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Neste texto aqui, esse texto faz menção àquele encontro que Jesus teve com o jovem rico, aquele jovem que tinha muitas posses, e ele se aproxima de Jesus sabendo, buscando como faria para alcançar a vida eterna. Você vai encontrar este mesmo texto, esta mesma referência nos outros evangelhos. E aqui tem a chave de toda a passagem, porque esse jovem tinha na sua mente a ideia que ele estava cumprindo muito bem a lei, que ele estava cumprindo a lei no sentido legal, a parte da religiosidade, realmente ele estava praticando, mas faltava algo. E Jesus lhe fala isso: ainda falta-lhe uma coisa, falta a você uma coisa. Irmãos, a grande verdade dessa história está na forma em que essa palavra vida eterna, ela significa para nós. A palavra vida eterna é a vida tal como Deus a vive. Não é viver de qualquer maneira, não é apenas uma vida que perdura para sempre, mas é uma vida na perspectiva de Deus. É uma vida que pertence a Deus. A grande característica desse jovem aqui é que ele se preocupou em ganhar e conquistar nessa vida, mas não se preocupou em estabelecer o reino de Deus como prioridade do seu coração. Irmãos, um verdadeiro mordomo de Jesus, ele sabe onde está a sua prioridade. A prioridade da sua vida não é ganhar dinheiro, a prioridade da sua vida não é ter posição social, a prioridade da vida não é apenas conquistar nessa terra, mas é estar de bem com Deus, é estar vivendo uma vida certa com Deus, é buscar a vontade dEle para você. Em outro texto, Jesus vai dizer da seguinte maneira: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta você priorizar as coisas dessa vida apenas e não se preparar para o seu encontro com o Senhor? Entenda uma coisa: nada que você possui você vai levar no dia que você morrer. Até hoje eu nunca vi, gente, um enterro sendo seguido por um caminhão de mudança. Aqui vai o velório e atrás vai o caminhão de mudança, onde agora fulano de tal vai passar a residir, ali atrás da igreja de São Sebastião, e quem quiser visitá-la, está lá a mudança, televisão e os seus diplomas universitários e as suas posses. Irmãos, a Bíblia fala de maneira muito preciosa: nu cheguei e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Entenda, não há nada que você possua que vá garantir a você alguma coisa perante o Senhor, senão um coração quebrantado diante de Deus. Um verdadeiro mordomo, ele sabe reconhecer a sua prioridade. Ele sabe que a sua prioridade está no reino de Deus. E quando Deus, irmãos, é o primeiro da nossa vida, naturalmente, ele vai participar de todas as outras áreas da nossa vida. Deus quer ser o primeiro na sua vida, amém? Ele não quer ocupar um qualquer lugar, ele não quer ocupar um cantinho da sua vida, ao qual no domingo você lembra que tem que vir na igreja buscar. Não, ele quer ocupar o lugar principal do seu coração. Por isso, querido, o verdadeiro mordomo está atento às suas prioridades. A mordomia da vida cristã também revela quem é o dono do seu coração. A sua prioridade, onde você estabelece a sua prioridade, vai revelar quem é de fato o dono da sua vida, quem de fato está governando você. Mateus 19, 22 diz: e ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. No final da conversa com Jesus, uma conversa potencialmente salvadora, uma conversa que poderia ter um final extraordinário, esse jovem se afasta, porque Jesus diz para ele assim: tudo bem, você tem obedecido à lei, agora te falta uma coisa, vai, vende tudo que você tem, abre mão de tudo e vem e me segue. Por que Jesus falou isso? Jesus falou isso por um motivo apenas: porque ele sabia
que ele era governado pela sua própria riqueza. Ele era governado, não era ele que mandava no seu dinheiro, mas era o dinheiro que mandava nele. Irmão, entenda uma coisa, não há problema algum em ter dinheiro, amém? Ou misericórdia? Não há nenhum problema, você está lutando, trabalhando, correndo atrás, não tem problema, gente. Não tem problema. Veja, se não fosse pelo dinheiro, nós não poderíamos enviar esses missionários todos para a Amazônia, você entende? Não há problema. O problema está quando você se permite ser gerenciado e governado por ele. O problema é quando você para de mandar nele e ele começa a mandar em você. E você começa a obedecer os seus ditames, as suas ordens. A avareza é quando o coração do ser humano se torna propriedade daquilo que ele possui. A avareza é quando o coração do ser humano se torna propriedade daquilo que você possui. Quem é que manda na sua vida? Quem é que governa a sua vida? É o dinheiro? É a preocupação? É a ansiedade? É o sentimento de fracasso? Quem sabe uma decepção do passado? Irmão, se isso está governando a sua vida, eu quero dizer que você precisa rever as suas prioridades e colocar Jesus no lugar que é devido da sua vida, porque Ele é o dono do seu coração, amém? Ele precisa, Ele quer ser o Senhor da sua vida, Ele quer controlar, Ele quer ajudar você em todos os segmentos da sua vida. Jesus não está preocupado apenas com a sua vida espiritual, apenas quando você morrer, você for para o céu. Eu creio num Jesus que nos preparou um caminho da salvação, mas Ele disse, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele prometeu, olha, preocupe-se em priorizar o reino. As outras coisas, deixa comigo, eu vou cuidar de você. Ele sabe do que você precisa. Ele sabe do que você precisa. Ele não falha, Ele não erra. E quando nós tentamos roubar o lugar que pertence a Ele e começar a buscar respostas sem Ele, eu vou falar para você, a gente quebra a cara. A gente quebra a cara. Você entra em frustração, em decepções e perdas financeiras, às vezes porque não parou para ouvir a voz de Deus. Para não ouvir a direção que Deus tem para você. Deus quer guiá-lo em todos os sentidos da sua vida. Portanto, não permita que nada além do Senhor domine o seu coração. A mordomia da vida cristã, terceiro, confronta também as suas prioridades. Não apenas as revela, mas também as confronta. Mateus 19, 28, versículo 30. Jesus disse, digo a vocês a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês me seguirão também e se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. O que esse texto está dizendo, gente? Está dizendo que as posições de honra, de prestígio nessa vida, não lhe garantem aprovação no céu. O que talvez garanta promoção na terra, reconhecimento na terra, você é medido por quanto você tem. Mas no reino de Deus, você é medido por quanto você entrega, por quanto você se entrega, por quanto você doa, por quanto você é abençoador. No mundo, nós reconhecemos pessoas extraordinárias pela capacidade que têm de juntar bilhões de dólares. No reino de Deus, nós reconhecemos as pessoas que são capazes de servir de maneira despretensiosa e generosa, pessoas que nunca poderão recompensá-lo pelo bem que foi feito. Por isso, irmãos, que nossa igreja, ela se envolve em projetos sociais. Por isso que nossa igreja se preocupa, inclusive quero parabenizar a nossa equipe do Ministério Abraçar, que mesmo diante do aumento numérico de pessoas em situação de rua em Araruama, não deixaram a situação ficar difícil, aumentaram o número de quem tinha, amém, irmãos? E, gente, as fotos que ele mandaram para mim ontem, eu estava com vontade de botar uma roupa assim estranha, ir para a rua ficar esperando eles chegarem. Gente, estava bonito de ver, gente. Você vem um dia fazer um test drive aqui, irmão, eu permito. Vem fazer um test drive no Abraçar, chega um pouquinho antes, sabe? Se você for crente assim, e se for torcer para o time correto, talvez eles até botam lá uma amostra grátis para você. Porque é assim que funcionava no início, tá? Eu era o degustador oficial.
sabe, o degustador. Nada era servido para os nossos irmãos da rua sem que antes eu provasse, para saber se era bom mesmo. Se não tivesse bom, gente, eu não deixava tudo lá em casa comigo, tá? Mas sempre, gente, as irmãs são extraordinárias. Por que fazemos isso e entregamos para pessoas que nunca poderão recompensar isso? Porque nós fomos alcançados por uma graça maravilhosa de Deus, amém? Deus quer que você seja semelhante a Ele, e ser semelhante a Deus é ser alguém abençoador, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele fez o quê? Ele deu. A prova do amor de Deus para com a humanidade é expressada no amor que dá. O amor entrega, o amor doa, e é assim que Deus quer que você viva como bom mordomo de Jesus, entendendo que a nossa prioridade é justamente servir e abençoar pessoas que dependem desse ato de misericórdia. A mordomia da vida cristã também revela quem é o dono da sua vinha. O texto de referência é Mateus capítulo 20, versículo 1, que diz: porque o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele tem lá a sua vinha e contratou os trabalhadores para ele, e Deus quer que você trabalhe. Deus quer que você opere, Deus não quer que você fique parado, Deus não quer que você fique desanimado. É interessante esse texto, leia depois com cuidado, capítulo 20 em diante, que vai mostrar que ele saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha, e combinou lá com eles um salário, um denário, e depois ele saiu de novo, e depois ele saiu uma terceira vez, uma quarta vez, e ele foi saindo e buscando trabalhadores para a sua vinha, porque não queria que ninguém ficasse parado. Entenda uma coisa, Deus nunca desejará que você permaneça parado. Pastor, esse ano eu decidi, o Espírito Santo falou comigo que eu estou trabalhando muito na igreja, e já que o Senhor vai desacelerar também, agora eu vou tirar assim um ano de férias de Deus. Eu vou ficar agora só oração silenciosa, não vou mais ler a Bíblia. Irmão, Deus não quer que você pare. A Bíblia fala assim, Jesus diz assim: o meu Pai trabalha até agora. Deus trabalha, irmãos. E Jesus fala: eu trabalho também. A Bíblia diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os olhos se viu, um outro Deus além de ti que trabalha por aqueles que nele esperam. Irmão, o seu descanso não é aqui nessa terra. Então desculpa, médico, você está ouvindo agora aí a mensagem. Vai ser difícil obedecer. Vou tentar obedecer devagarzinho, né? Mas não tem como parar. Parar não tem como. Por quê? Porque Deus não quer que você pare. Deus quer que você seja abençoado. Deus quer ver você trabalhando no reino. Deus quer ver você operoso no reino de Deus, servindo, abençoando vidas, cuidando do próximo, sendo bênção por onde você passar. Deus é o dono da vinha e quer que você trabalhe para Ele. Deus quer que você o sirva de todo o seu coração, irmão. A Bíblia fala em Colossenses 3:23, tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Querido, sirva ao Senhor. Deus quer ver você trabalhando no reino. Deus quer ver você trabalhando comprometido. Irmão, se você escolheu essa igreja aqui para ser a sua família espiritual, eu preciso dizer para você que eu preciso que você nos ajude. Eu sinto, irmãos, tanto clamor, vejo tanto clamor, tanta necessidade. E às vezes, irmãos, isso acontece aqui na igreja, são as mesmas pessoas que fazem tudo, irmãos. São as mesmas pessoas que se revezam, fazendo ali e fazendo acolá. É o mesmo que entrega no abraçar, é o que serve no outro ministério. Nós precisamos de você. Deus quer que você seja um instrumento de graça e de bênção. Eu já disse aqui, irmãos, lá fora, o meio evangélico, olha o que eu vou falar agora, hein? No meio evangélico lá fora, a mensagem que está sendo pregada, que está na moda, a mensagem da moda hoje é o seguinte: venha na igreja para ser abençoado, para receber a sua bênção. Vem aqui à PIB da Vila ou à igreja tal para você ser abençoado. Irmãos, aqui nós estamos comprometidos com Deus e com a sua palavra em pregar uma mensagem que é uma contracultura desse modismo evangélico atual. Deus não quer somente abençoá-lo. Deus quer tornar você uma bênção. Não adianta somente você receber, Ele quer que você receba e através de você outros serão abençoados em nome de Jesus. Quantos aqui querem isso para a sua vida, amém, igreja? Com mais animação, quanto você quer isso para a sua vida, irmão? Irmãos, quando Deus chamou Abraão, Ele não chamou Abraão dizendo assim: Abraão, vem que eu vou te abençoar. Não, sê tu uma bênção.
Ele disse que queria que você se tornasse uma bênção viva. Deus quer abençoar você, é claro que Ele quer, mas Ele quer muito mais. Ele quer que você se torne a bênção viva, um instrumento para cuidar de pessoas, para servir o próximo. E aqui, irmãos, tem espaço para você servir, para você trabalhar, para você se empenhar em uma área aí e ser um canal de bênção para muitas e muitas pessoas que dependem, que precisam do Senhor. Quinto, a mordomia da vida cristã nos faz entender também o que está acordado, o que foi pactuado. Mateus 20, versículo 2. E ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou para a sua vinha. Ele chamou os trabalhadores para trabalhar na vinha e disse, eu vou dar-lhes 1 denário pelo dia de trabalho. E chamou alguns muito cedo, e outros foram chamando ao longo do dia, e para cada um deles ele combinou a recompensa. A recompensa era a mesma para todos. Entenda, a mordomia cristã não tem a ver com aquilo que o outro recebe, mas é como eu administro o que Deus me deu. Pastor, se eu tivesse mais, certamente eu poderia fazer muito mais pelo reino. Você não entendeu o que é mordomia cristã ainda. A mordomia cristã não é sobre o que o outro tem e você não tem, é sobre o que Deus já lhe deu e você não está usando para o reino. Lembra daquela parábola dos 10 talentos? Um recebeu 10, outro recebeu 3, outro recebeu 5. Teve um lá que recebeu umzinho só e ficou com medo de perder e enterrou. Irmãos, é sobre o que Deus colocou na tua mão. É sobre o que Deus já lhe confiou. E você não está usando isso para o reino. O proprietário da vinha, ele pactuou e disse, eu vou entregar 1 denário para você, para trabalhar um dia, e para você também, 1 denário para trabalhar o dia. Isso foi o combinado, ele disse, está aqui determinado. Use isso de maneira sábia, de maneira inteligente. Aquilo que você recebeu, receba com alegria. Reconheça o favor do Senhor sobre aquilo que você tem. Irmãos, eu penso que às vezes, guarde no seu coração, isso pode ser uma chave libertadora para o seu futuro. Às vezes, irmãos, nós perdemos inúmeras bênçãos de Deus. Não é porque nós não cremos que Ele possa fazer, mas é porque Ele já fez e nós não somos gratos por aquilo que nós já recebemos. Você entendeu? Eu vou repetir para você. Às vezes, irmãos, nós não vivemos mais milagres da parte de Deus, não é porque nós não cremos nele, mas é porque Ele já fez e nós não somos agradecidos, gratos por aquilo que o Senhor já nos confiou. E entenda uma coisa, Deus não erra não, tá? Deus não erra. Deus não está falhando com você não. Se hoje o seu momento é difícil, se o seu momento hoje de aperto financeiro, de luta na sua casa, entenda, existem momentos da sua jornada que você vai caminhar em mar tranquilo, e outros você vai passar por tempestade, e é no meio da tempestade que às vezes nós crescemos mais em nossa fé. Deus não erra, irmão. Então aprenda a celebrar aquilo que o Senhor já entregou para você. Foque naquilo que Ele colocou em tua mão. Não fica preocupado com o que Ele colocou na mão do outro, não. Celebre o que Ele te entregou. Agradeça a Deus por isso. E eu finalizo essa palavra dizendo que a mordomia da vida cristã vai também expor de maneira consequente a armadilha da reclamação. Mateus capítulo 20, versículo 12 dizendo-lhes, esses homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. O Senhor da vinha decidiu fazer o seguinte, aquele que trabalhou o dia inteiro, eu vou dar 1 denário. Quem trabalhou metade do dia, eu vou dar 1 denário. E quem trabalhou só o restinho do dia, 1 hora do dia, eu vou dar 1 denário também. Quem decide o que entrega é Deus. Não me cabe olhar o que o outro recebeu. Mas outra coisa importante, cuidado com a armadilha da reclamação. Eles se apropriaram da murmuração. Eles reclamaram. A reclamação, gente, é você clamar para aquele que não pode resolver. A reclamação é você clamar para a pessoa errada. A ineficiência da reclamação, ela provoca a repetição. Pessoas que reclamam, pessoas que murmuram, pessoas que são mal agradecidos, são pessoas que sempre vão encontrar algo do que se queixar.
nunca vai estar bom. Nunca estarão satisfeitos. Saia deste ciclo de reclamação da sua vida, irmão, em nome de Jesus, e clame a Deus. Não reclame, clame a Deus. Pare com essa palavra de reclamação na sua vida, de murmuração. A Bíblia fala que o povo de Israel recebeu um juízo severo da parte de Deus por causa de reclamação. O que poderia ser 40 dias no deserto, se tornou 40 anos. Dias se transformam em anos, quando você reclama. Dias se transformam em anos, quando você é um reclamador. Nessa noite, querido, eu queria que você olhasse para a sua própria vida e celebrasse o que Deus já colocou na tua mão. Tem muita gente por aí que está buscando uma mensagem bem diferente. Esta aqui é a mensagem que Jesus pregou sobre o reino de Deus. Não é sobre o que você não tem. Isso aqui não é sobre o que você não tem. É sobre o que você já tem. Está administrando certinho? Já agradeceu a Deus? Irmãos, eu sempre gosto de falar aqui. Nós somos parte de uma minoria tão abençoada. A gente nem tem consciência disso. Às vezes a gente reclama, irmãos. A gente reclama. Mas você é muito abençoado, irmão. Muito abençoado. Na sua casa tem água potável? Amém? Você faz parte de uma minoria no mundo. Você mora numa casa? Você faz parte da minoria no mundo. Você alimenta-se com 3 refeições diárias? Quer dizer, quem é da PIB da vida deve alimentar até com mais. Mas tudo bem. Você faz parte da minoria nesse mundo. O mundo, gente, não é esse mundo rosa fantasioso do cinema. Não é não. O mundo há muita luta. Há muita luta. Você vê que bem perto da gente, aqui no nosso próprio país, existem pessoas que não têm acesso a absolutamente nada. A gente reclama, né? Você sabe que esse povo lá da comunidade Nossa Senhora Perpétuo Socorro, você sabe que eles têm atendimento médico e odontológico uma vez por ano. Você sabia disso? Sabe quem é que leva? Nós. Nós levamos. Nenhum governo chegou lá ainda. Você acredita nisso? Nenhum governo. Nem de direita nem de esquerda. Ninguém chegou lá. Tem pouca gente, não interessa. Só interessa pra gente. Você reclama que vai ali. Ah, está demorando, pastor. Demorou 2 meses, 3 meses para o médico. É, mas tem, irmão. Agradeça porque o negócio está feio fora. Aprenda a ser grato a Deus por aquilo que Ele já lhe confiou. Feche seus olhos. Eu gostaria de orar por você. Nessa noite eu queria que você saísse daqui. Eu não vou fazer apelo hoje, sabe, para você. Vem, seja abençoado, vem receber a sua promessa. Não, não. Esquece isso hoje, tá? Por favor. Eu queria que você entendesse hoje e olhasse para a sua própria vida e fizesse um inventário na sua mente de que, apesar das lutas, irmão, apesar das dificuldades, você é uma pessoa abençoada. Hoje eu queria que você saísse daqui com essa consciência na sua cabeça. Pastor, eu sei que tem muita coisa, eu estou lutando, estou correndo atrás, está um monte de dificuldade. Mas eu sou abençoado. Eu sei que eu sou abençoado. Hoje eu entendi que eu sou abençoado por Deus. Deus tem feito tanto na minha vida. E quero convidar você a um sentimento de gratidão. Sabe? Pedir nada, só agradecer a Deus. Agradecer porque Ele tem sido bondoso com a sua vida, tem cuidado de você, não tem lhe faltado o pão de cada dia. Você tem uma família linda, abençoada. Tem luta, tem, toda família tem, tá, gente? A minha tem, a sua também tem. Mas é a sua família. Agradeça. Seja grato ao Senhor. Não seja vencido pela reclamação, pela murmuração. Ao invés de reclamar, clame a Deus. Se tem algo que está lhe incomodando, clame aos céus. Peça a Deus, Senhor, eu só tenho que agradecer, mas estou nessa corrida aí, Senhor, para conseguir essa situação, essa promoção, isso que eu preciso muito. Vem em meu socorro, abra as portas. Eu creio, irmãos, num Deus que ouve a nossa oração. Eu creio num Deus que se importa conosco. Você é um bom mordomo. Bom mordomo. E o bom mordomo, sabe o que acontece? Ele recebe o galardão do céu.
Ele recebe ainda mais, porque você foste bom e fiel, sobre o muito te colocarei, diz o Senhor. É o que Deus quer fazer na sua vida. Mas quando você sabe ser fiel e grato por aquilo que Ele já confiou nas tuas mãos. Feche seus olhos. Como é que você tem cuidado da sua vida? Como é que você tem cuidado daquilo que Deus já lhe deu? Tem feito com excelência? Tem feito com gratidão e generosidade? Como você tem cuidado do seu tempo? O tempo que Deus lhe deu? A saúde que você tem? Você tem sido grato e glorificado a Deus com o seu corpo, com a sua saúde? Você tem glorificado a Deus com os seus talentos? Com aquilo que você pode fazer em prol do reino dele e não tem feito? Seja sábio com aquilo que o Senhor tem lhe entregado. Aprenda a agradecer a Deus por aquilo que você já recebeu. E o mais, Ele acrescentará.